Ok. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome. Vamos aguardar mais um minutinho, meninos, aí nós começamos a nossa web. Enquanto isso, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Simone, eu sou tutora em alguns polos aí, Colombo, Prudentópolis e qual que é o outro agora? Esqueci o nome do outro polo que eu estou como professora tutora. Então, eu já trabalho na UEPG, no curso de História, desde 2011, e nesse aspecto como tutora, e fiz o meu mestrado aqui na UEPG também. Esse convite partiu da professora Miriam, para que a gente possa realizar um trabalho mais de perto com vocês, com os acadêmicos. Então, hoje nós vamos falar de um texto específico, que vocês têm lá no material de vocês, que é América Hispânica, uma colônia rumo à independência. Tá? Esse texto, ele vai dar para vocês um panorama de como é essa América que está borbulhando esse processo de independência. Além dele, nós vamos trabalhar também com o texto da disciplina, que é um texto bem gostoso de vocês lerem, está bem claro, é uma leitura bem prazerosa de fazer e que está de forma bem resumidinha. Então, antes da gente começar, eu gostaria de sugerir para vocês que vocês fossem até a videoteca de vocês e assistissem aqueles videozinhos que tem lá. Eles estão em espanhol, mas assim, os locutores não falam de forma rápida, então dá para vocês entenderem o que eles estão falando ali. E eles são vídeos que vão ajudar vocês a compreenderem, né, esse enredo, esse contexto ali pré-independência. Eu trouxe para vocês aqui o mapa da América Espanhola, esse mapa administrativo, para vocês terem uma ideia de como essas terras que eram da Espanha estavam divididas nesse período. Então, estavam divididas em vice-reinos e capitanias. Cada região, cada parte ali que vai levar o nome, vice-reino do Peru, ou o vice-reino ali de Nova Granada, ele vai ter um papel específico dentro da colônia. Então, alguns lugares estão voltados à mineração e outros vão estar voltados a outras matérias-primas, como o cacau, o milho. Então, a questão das plantações ali e das haciendas que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem colocar ali, escreverem que eu paro e também fiquem à vontade para fazer perguntas, ok? Posso interferir? Sim. Eu só queria boa noite para vocês, estou aqui do ladinho da Simone. Só queria que vocês olhassem no material impresso, na página 23, referente ao que a Simone falou, que é essa disposição político-administrativa, né, da colônia da Hispano-América. Então, na página 23, vocês têm ali o nome, né, são 4 capitanias que tem ali e os vice-reinos. E na coluna do meio, o ano de criação de cada uma delas. Por que isso é importante? De acordo com o que a Simone colocou agora, em cada uma dessas regiões, claro que nós vamos ter múltiplas atividades produtivas que se desenvolvem nessas regiões, mas nós temos, assim, atividades que são consideradas fundamentais em cada uma delas, né? Então, por exemplo, o vice-reino do Rio da Prata, se vocês olharem lá, ele foi criado em 1776, né, no bojo das reformas borbônicas.
Então, é importante que vocês estejam atentos para essa periodização na criação desses espaços políticos, porque eles estão no seio do que a Simone vai tratar hoje, que são as reformas borbônicas. Tá? Então, é na página 23 do material impresso. Ok. Então, vamos continuar lá. Essa apresentação eu disparei para vocês em alguns tópicos ali. Sociedade colonial no século, o século XIX e o borbulhar das ideias. Aí nós temos a questão da diversidade étnica, a questão econômica, a igreja e a pluralidade de ideias, ou seja, a questão dos intelectuais. Esses 4 elementos ali que juntos vão convergir para os processos de independência. Então, eles não são elementos harmônicos, mas, ao mesmo tempo, eles também não são tão heterogêneos como a gente pensa, porque as pessoas que estão transitando nesses ambientes vão estar transitando em todos os ambientes. E é isso que, posteriormente, vai criar nelas uma ideia de identidade, uma identidade múltipla. De nenhuma forma, essa identidade ela vai ser homogênea. Muito pelo contrário. Ela vai permitir uma pluralidade de identidades que vai fazer com que cada grupo específico dentro do seu local vá desejar essa independência de uma forma também que atenda aos anseios dos locais aonde eles estão inseridos. Sobre a diversidade étnica ali. Então, a crise dos sistemas de castas, né, que tornou-se tão complicado você rotular e classificar os indivíduos. No primeiro momento, nós podemos classificar os indivíduos de forma bem simplista como crioulos e peninsulares. O termo crioulo, ele é pejorativo, que é exatamente para dizer que ele não vinha da Espanha, não é que ele era um nascido aqui nas terras que pertenciam à Espanha. Então, a primeira parte do artigo, o autor usa para dar uma ideia dessa diversidade étnica e de como essas categorias elas foram surgindo a partir das primeiras denominações. E essas categorias, cada vez mais múltiplas, vão se tornando de forma variada, que não fazem mais sentido para o ambiente onde elas estão. Pelo menos não mais para os nascidos aqui na colônia. Um exemplo disso, o mulato, que designava todas as pessoas mestiças com ascendência africana, no final do período colonial, é introduzida a categoria zambo, para as pessoas metade índia e metade africana. E acabam deixando o mulato para pessoas que tinham apenas ascendência espanhola e africana. Então, essa miscigenação que ocorre na colônia, ela ocorre de uma maneira extremamente natural. As pessoas que vêm para cá em busca de melhores condições de vida e acabam ficando nessa terra, elas vão acabar se relacionando com as pessoas que já estavam aqui, indígenas ou os negros trazidos como escravos. Então, essa mobilidade étnica é que depois vai criar também uma identidade múltipla nessas pessoas. Porque se você parte do princípio de que você é um crioulo, mas a sua cor de pele denota que você tem um pouco, você não está mais tão próximo da branquitude que se espera de um peninsular, isso vai fazer com que você tenha algumas dificuldades de ascensão nas relações de poder que vão se formar nessa colônia. Na medida que a sociedade ela vai se miscigenando, ela vai se tornando mais complexa, e vão surgindo novas categorias e novos setores intermediários. Ao surgir esses setores intermediários, isso vai influenciar na economia. Por quê? Porque a economia também vai ditar os papéis sociais das pessoas. Ou seja, os indígenas vão fazer determinado trabalho que não serão executados pelos crioulos. Aquelas pessoas que vêm da Espanha para trabalhar como alcaide, ou nas audiências, ou como vice-reis, elas não vão realizar os mesmos papéis que os crioulos vão realizar.
Não que os crioulos não realizem papéis extremamente importantes. E é essa importância de papéis que eles vão assumindo, de cargos, onde eles vão sendo instituídos, que vai fazer com que eles tenham um poder enorme, né? Um pouco antes dessa reforma borbônica, que vai tentar conter esse avanço, digamos, dos crioulos em relação à metrópole. Eu quero fazer uma parte em relação à questão indígena, embora o autor não trate ela de forma mais intensa, mas trate ela assim muito rapidamente, para colocar as condições das populações indígenas. A maioria desses povos indígenas, que não eram sedentários, eles estavam cada quais em seus distritos, ou seja, eles não se misturavam com os crioulos, não se misturavam com as pessoas da cidade no sentido de se estabelecer nela. Eles ficavam em um território à parte. Claro, eles poderiam casar-se com pessoas que não eram índias, né? Não índios, principalmente nas áreas onde esses indígenas eram sedentários. Haviam aqueles que estavam afastados de sua cultura, que falavam o espanhol e que participavam das corporações indígenas. Então, nós tínhamos indígenas que nós podemos chamar de hispanizados nesse momento. Mas os indígenas eram 52% dessa população. Então, obviamente, os crioulos estariam sempre de olho nessa população, com medo, né, que eles acabassem se rebelando e acabassem tendo algum confronto com eles e tomando novamente as posses dos seus lugares. E nesse sentido, a identidade indígena, ela se faz mais unificada, por exemplo, do que entre crioulos, mulatos e aqueles peninsulares que se estabeleceram aqui. Vamos passar para o nosso próximo, não? A questão da economia. A economia, ela é voltada para o público espanhol. Então, tudo que se produz na colônia, se produz com a intenção de enviar para a metrópole, principalmente a prata, o cacau e algumas matérias-primas que possam ser remanufaturadas ou industrializadas e voltar para que a colônia possa consumir. Então, tudo aquilo que se faz, que se consome dentro da colônia, para a colônia, ela se gesta automaticamente sozinha. Então, nós temos a questão, por exemplo, das haciendas. As haciendas, elas visam, né, a maior lucratividade em detrimento, por exemplo, dos ranchos, que eram localidades menores, que usavam, né, plantavam os seus alimentos ou produziam as suas mercadorias, tendo como objetivo unicamente ali a sua venda a partir da safra, enquanto as haciendas vão ter como destino um público muito maior, geralmente as grandes cidades ou a exportação. Mesmo, né, com toda essa gestação de uma economia local que se faz independente, entre aspas, da metrópole, a economia da colônia ela vai permanecer secundária. O modo de vida local, o modo de vida indígena, ele vai permanecer para a localidade, porque o maior objetivo ali é a mineração e a exportação, né, consequentemente, dessa prata para a metrópole. Desses trabalhadores, principalmente das minas, nós vamos ter ali proprietários que eram crioulos e peninsulares. Então, daí a gente dá para ver a importância desses crioulos para a economia local, porque eles ocupavam os grandes cargos, eles estavam em cargos de chefia, eles tinham propriedades, eram proprietários das haciendas, então eles faziam toda a gerência econômica da colônia, que, ao contrário da metrópole, que estava, né, com perda de recursos, a colônia conseguia se gestar sozinha. Ao contrário do que se pensa, de que
o rei conseguia controlar todos os ambientes e todos os setores de poder, a colônia acabava por se gestar sozinha. Cada grupo ali, econômico, político, religioso, ele tinha suas próprias leis, tinha seus próprios costumes. Então, se obedecia ao rei, mas se agia de acordo com as leis locais, com os setores em que essas leis estavam inseridas. Com o passar do tempo, e o aumento da população, os mulatos vão se tornando mais numerosos e começam a ocupar funções que antes eram de outros setores, principalmente do setor indígena. Além disso, isso permite que eles tenham um pouco mais de mobilidade e acabem assumindo postos mais elevados, né, do que até então. Claro que com esse aumento da população, você tem um aumento de mão de obra. Se você tem uma mão de obra que está excedente, você pode oferecer um valor muito menor para essa mão de obra. Então, as minas, elas vão lucrar duplamente, né? Por um lado, elas vão lucrar com o aumento dessa população e com o outro, através da sua exportação. Ali as categorias e a economia. As famílias crioulas possuíam maior parte das propriedades rurais, ou seja, das haciendas, né, como eu falei para vocês. Então, supriu as necessidades locais da cidade, além da indústria da prata. Então, foram voltadas para o consumo interno e grandes cidades, e na época vendiam mais em épocas de escassez de altos preços. Forneciam, em relação à questão social, era dessas elites crioulas que vinham também os párocos, os padres das paróquias. Então, eles estavam dentro dessa esfera religiosa. Essas famílias, elas tentavam criar alguns complexos unificados, ou seja, quando um peninsular vinha para cá, e geralmente ele vinha e ficava um certo tempo, a tendência era que ele se casasse com alguém dessas famílias, fazendo assim com que o poder aumentasse e permanecesse dentro da colônia. Também casavam-se entre si, né, para que esse poder se mantivesse e as propriedades não acabassem se esvaziando, né, indo cada uma para um canto. Em relação à questão jurídica, no final ali, quando se iniciam as reformas borbônicas, eles eram a maior parte dos membros das audiências. Então, eles estavam em posição de comando. E com o dinheiro que eles tinham, eles podiam comprar título de nobreza. E isso é bem importante para a época. Por quê? Porque a forma de ascensão ao poder é sempre uma forma de compra de cargos. Então, você pode comprar um cargo para você ascender, você pode criar estratégias casando-se com alguém para que você consiga chegar até o cargo pretendido. Então, você está sempre buscando burlar aquelas leis. Mesmo que tenham leis, por exemplo, que proibissem que mulatos frequentassem as universidades, a partir do momento que ele consegue comprar um título de branquitude, não é? Ele pode ingressar numa universidade. E a questão dos ranchos, as pequenas propriedades rurais, que serviam para venda local. Em relação aos índios, eles trabalhavam nas haciendas e os caciques acabavam enviando os seus súditos para o trabalho. Então, o trabalho ele era feito sazonalmente, ou seja, de acordo com aquilo que se tinha necessidade, os índios passavam 3 meses, 4 meses naquela lavoura, na hacienda, fazendo esse trabalho. Ah, sim, eu deixo ela para download para vocês, eu coloco lá no fórum para vocês aí, tá bom? Agora vamos entrar um pouquinho lá na reforma borbônica, a criação de vários cargos, né, e órgãos.
Então, como que o rei tentou fazer essa mediação e retomar o controle da colônia? Tentando criar novos cargos de pessoas de confiança próximas a ele, peninsulares, que viessem para cá e pudessem assumir esses cargos. A ideia era retirar o poder dos crioulos, retirar a autonomia da colônia e fazer com que realmente ela fosse aquilo que ela foi criada para ser, né? Algo para apenas gerir matéria-prima para a metrópole. Então, a reforma ela foi uma tentativa de estabelecer os vínculos monopolistas na colônia. Então, foram reformas administrativas e econômicas, com a tentativa também de modernizar esse mundo espanhol. A Espanha ela estava envolvida em várias disputas e ela precisava arcar com essas disputas com valores. Então, se precisava de mais prata, de mais metal precioso, de mais matéria-prima, para que isso pudesse ser revertido e levado a cabo as guerras em que ela estava envolvida. Por exemplo, vamos colocar a relação na economia das taxas que foram colocadas, que a metrópole impôs à colônia, como o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora. Então, se aumentou todas essas taxas tributárias e a colônia manda os seus emissários para administrar esses impostos. Com a maior arrecadação, assim era possível que ela conseguisse a participação em conflitos externos. E ao aumentar as taxas sobre a mercadoria, todo o setor relacionado a ela acaba sendo prejudicado. Como, por exemplo, as taxas de mercúrio ou de pólvora, que era usado no setor de mineração. Então, por mais que você pagasse um pouco menos para aquelas pessoas que faziam o trabalho da mineração, e os mineiros eram o pessoal mais bem pago, digamos, dos trabalhadores, você já não lucrava mais tanto, porque você tinha que arcar com as taxas ali, além de você pagar 6% em cima daqueles valores, que agora, na verdade, eram realmente cobrados, porque haviam emissários, o rei, havia pessoas com outro cargo que estavam ali fiscalizando, não havia mais como você desviar esses valores e manter eles na colônia. Essas reformas feitas pelos Bourbons também, elas vêm no bojo da ideia iluminista. O que é essa ideia do iluminismo? Ela preferia o quê? A unidade, a uniformidade das distinções múltiplas. O que quer dizer? Que na manutenção desse Estado, que deveria ser unitário, não deveria ter corporações independentes. Então, essas corporações na América Espanhola, que eram independentes, elas acabaram sendo presas, não tinham mais o mesmo dinamismo que elas tinham em tempos que não precisavam ter as pessoas o tempo todo vigiando, essas pessoas nas suas funções. Um exemplo dessas reformas é a questão das vagas. As reformas previam que as vagas das audiências, que antes eram dadas aos crioulos, fossem apenas parar nas mãos dos espanhóis. E embora esses imigrantes que vinham de regiões pobres da Espanha, ou seja, sem material e com uma cultura intelectual um pouco ou tanto rudimentar, eles eram preferidos aos crioulos. Isso acaba aumentando, esse ressentimento dos crioulos. Eles estudavam em boas universidades, eles estavam relacionados com as ideias iluministas também, eles produziam conhecimento aqui na colônia e fora dela, e eles acabaram sendo preteridos às pessoas que vinham de fora e que não tinham tanto conhecimento, nem tanto refinamento quanto essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, que essas reformas elas vão tentar fazer com que essas pessoas cumpram os seus papéis pré-determinados, elas vão trazer algumas oportunidades de mobilidade social, que vai ser o caso, por exemplo, do exército. Então, você tem uma milícia ali que é formada
pelas pessoas do local, já que não há como você trazer, não é, homens, soldados, tropas inteiras para a colônia, então você precisa recrutar do local. O que eles fazem? Eles dão oportunidade aos negros, aos pardos, aos negros livres, aos mulatos, para que eles entrem nessa milícia. Com isso, eles têm algumas vantagens, entre elas, eles têm imunidade, eles conseguem estar livre da cobrança de algumas taxas, então eles podem adquirir algum bem e comprar um atestado de branquitude. Claro que com esse atestado de branquitude, eles têm carta livre para estudar, para se casar com pessoas brancas, para ocupar cargos eclesiásticos, para ocupar cargos públicos posteriormente. Então, ao mesmo tempo que essas reformas, elas recrudescem e tentam controlar os crioulos, elas acabam abrindo oportunidade a outros membros, a outras castas que não tinham mais livre trânsito. Algo bem importante, assim, é a questão da reforma da intendência, que foi a substituição dos governadores por intendentes, e que acaba restringindo o poder municipal e controlando a cobrança de impostos. Então, você não tem mais aquele jeitinho de manter a moeda aqui. Então, essas moedas, essas divisas, elas acabam indo para a Espanha, e isso acaba tornando a vida das pessoas aqui um tanto complicada. Em relação à igreja, a reforma, ela reduzia os privilégios especiais que a igreja tinha e sujeitava a igreja à lei civil e criminal. Ou seja, o do fora, da imunidade clerical, o padre acabava tendo que responder, né, em leis civis e criminais. As propriedades, por exemplo, foram confiscadas. A igreja é a grande detentora de propriedades, principalmente os jesuítas. Eles têm haciendas, eles cuidam dos hospitais, eles têm universidades, então eles gerem essa vida. E são uma espécie também de banco informal. Por quê? Porque eles emprestam dinheiro para essas pessoas. E com esse envio de divisas para a metrópole, essas pessoas, as pessoas mesmo da colônia, acabam sofrendo com isso. É importante colocar que o clero, ele tem uma afinidade muito grande com aquele meio. Não é? Essas, por exemplo, esqueci o termo agora utilizado, instituições de caridade, esses valores que eram, o que eram essas instituições de caridade mantidas pela igreja? Era um valor... Obras pias, né? Oi? Obras pias? As obras pias. Então, eram valores que era destinado para a realização de concertos de igreja, né, reparos na igreja, reparos em hospitais, pequenos empréstimos. Era como se fosse o dízimo, só que esse dízimo era pago da igreja para a coroa, e o rei, como patrono, não é, da igreja, devolvia esses valores, na verdade nunca saía, né, da igreja, para que isso fosse distribuído. Claro que esses valores, a maioria desses valores, ela vai ficar com o clero mais alto. Então ela não vai chegar até as pequenas capelas, até os lugares mais afastados, que vai fazer com que essas pessoas que estejam ali, elas sofram as penúrias. Então, muitas vezes, aqueles padres que eram padres menores, eles têm que se autossustentar, se autogerir naquela comunidade. E mesmo assim, eles acabam perdendo ainda o pouco que lhes era enviado. Então, essa ligação dos padres menores com o local, ela vai ser muito maior do que com o clero maior. Mesmo com aquele clero que ele vai ser banido, né? Quando os jesuítas são expulsos do país, esse clero que ele é expulso, ele faz parte do alto clero. E são eles que vão tecer, junto com as ideias iluministas, uma consciência de si para esses intelectuais. De que forma? Era muito comum
na época, alguns estudiosos começarem a tecer obras sobre a colônia, inferiorizando as pessoas que moravam aqui, inferiorizando a região, o relevo, a fauna, a flora. E são essas pessoas que agora estão lá do outro lado que vão contrapor essas ideias, dizendo que não é assim. E isso vai contribuir também para que esses intelectuais tenham uma consciência de si. Sem falar, né, como eu disse para vocês, esse clero, ele fazia parte dos crioulos. É óbvio que essas famílias crioulas vão ficar extremamente ressentidas quando essas pessoas forem expulsas do local. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, eu fiz uma marcação para vocês ali da igreja, porque eu acho extremamente importante essa participação da igreja, principalmente dos padres menores. Uma questão bem importante da reforma borbônica foi essa tentativa também de secularizar a igreja, quer dizer, de não permitir que os costumes que vinham ocorrendo na colônia se mantivessem da mesma forma, como é o caso, por exemplo, da Virgem de Guadalupe, né, que naquele momento fazia parte das crenças populares, e isso não é bem visto pela igreja. Então, ao mesmo tempo que os Bourbons vão proibir os jesuítas de estarem aqui, eles vão colocar pessoas, né, do clero que eram de sua confiança, para que pudesse vigiar essas crenças, para que pudesse inibir essas crendices que estavam misturadas ali, que não faziam parte, né, do credo oficial da Igreja Católica. A relação com a economia, como eu coloquei para vocês, a Igreja emprestava valores, ela detinha propriedades, as propriedades tiveram que ser vendidas, e esses valores que eram emprestados eram cobrados pela coroa, então. E se a pessoa não tivesse, né, os valores ali para fazer o pagamento, né, porque daí era muito fácil, você tinha um exército que você criou ali a teu favor, alguém batia na tua porta ali, e agora, olha, está aqui constando que você está devendo essa quantidade de valor. Não, mas eu não tenho agora para pagar. O compromisso era para daqui 1 ano, era para a época da colheita, era para quando eu recebesse tal encomenda. E se você não tinha aquilo, o que você ia fazer? Você acabava perdendo as suas terras, perdendo os teus bens, e isso acabava empobrecendo ainda mais a colônia. A questão dos intelectuais. Então, entre esses intelectuais, a gente pode destacar ali religiosos, profissionais liberais, mulheres da elite e acadêmicos. Então, eram pessoas que tinham livre trânsito, não só na América Espanhola, como também na Europa. E daí eles têm contato com essas ideias iluministas, com os ideais da Revolução Francesa. Eles têm o exemplo da independência norte-americana. Então, eles têm todo um contexto ali que permite para eles pensar, agir e pensar a sua terra de uma outra forma. Por quê? A partir do momento em que você está sendo pressionado, que as tuas relações que você tinha com aquela terra estão sendo colocadas em xeque, obviamente você vai ter um apreço maior por aquele lado. Porque o que é identidade? Identidade é tudo aquilo que eu sou, né? E eu sou tudo aquilo que o outro não é. Eu sou americano por quê? Eu sou americano porque eu nasci nessa terra,
porque eu vejo essa terra com outros olhos, porque aqui eu tenho uma posição de destaque, porque aqui eu transito livremente, porque aqui nesse lugar as portas não se fecham para mim, eu tenho oportunidade, eu conheço as pessoas, eu conheço a língua, eu conheço o local. Então, isso vai fazendo com que você vai criando um sentimento de pertencimento. Então, os indivíduos que estiveram à frente desses movimentos emancipacionistas, eles foram educados em universidades reformadas pela monarquia espanhola. Então, logo, eles tinham contato com todas essas ideias que pairavam aí nesse contexto. Um exemplo disso é a questão das gazetas e folhetins. Essas gazetas e folhetins, elas divulgavam assuntos considerados interessantes para os leitores. Então, você tinha de tudo ali. Acontecimento político, assuntos culturais, descobrimentos médicos e científicos, resumo de obra de autores. Eu acho que está aparecendo para vocês esse controle aqui. Então, eles tinham todo um apanhado ali resumido. E como que esses boletins eles circulavam? Circulavam primeiro entre a elite crioula, né? E para que eles fossem discutidos, fossem aprimorados, geralmente isso ocorria em reuniões nas casas das pessoas, que eram chamadas de tertúlias. Então, as tertúlias, elas reuniam membros da elite, alguns comerciantes, pessoas do clero, os estudantes, os profissionais liberais, todos aqueles que, segundo François Guerra, por exemplo, tinham pertencimento a uma elite intelectual. Mas se é só essa elite intelectual que gesta essa ideia de dependência... Organizada por mulheres. Sim, eu vou comentar isso. Então, a Miriam está puxando minha orelha aqui, porque eu não falei que as tertúlias eram organizadas por mulheres. Sim, eram organizadas por mulheres, né, e geralmente eram comandadas também por elas, né. A gente tem que perceber que essa elite feminina, ela é letrada, ela fala francês, né, ela lê em latim, então ela está entre meios desses assuntos ali, ela está sempre entre uma xícara de chá e outra, né, participando das conversas, dando a sua opinião. Então, as mulheres, nesse sentido, da elite são bem ativas em relação à intelectualidade. Mas como eu estava falando para vocês, como que essas ideias que parecem, né, e essa consciência de si, essa ideia de independência que parece estar restrita apenas à elite crioula, e os crioulos formavam 25% dessa população, né, como que isso chega às classes menos abastadas? Como que elas chegam às classes populares? Através dessa mesma elite que frequentava bares, tabernas, que ia nos espaços públicos, não é? E que dividia com essas pessoas esses anseios, essas angústias do momento em que eles viviam. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas que eram da comunidade local. E dentro das grandes cidades, eu acho que foi em 1736, se eu não estou enganada, que ocorre uma grande epidemia, não só de doença, mas também há diversas pragas que acabam com as plantações, que faz com que haja uma espécie de êxodo rural, e essas pessoas em busca de trabalho, de emprego, vão somar-se àqueles desempregados, né, e aqueles sem propriedade que já estavam nas grandes cidades. Então você tem uma massa de pessoas bem heterogênea ali, transitando o tempo todo, cada qual, né, da sua forma ligada à terra, cada qual com a sua demanda, cada qual pensando uma forma de melhorar a sua vida. Então isso se torna assim muito fácil você chegar àquela população e dizer, não, se nós nos libertarmos do governo, desse governo que está aí, né, ou seja, do governo francês, nós poderemos ter novamente aquilo que nós tínhamos antes da reforma, ou nós podemos mudar de vida. E daí começaram a colocar essas ideias vindas da Revolução Francesa, né? Veja, vocês são cidadãos dessa terra, vocês vocês estavam aqui já há algum tempo. E dentro dessa própria elite, a gente não pode esquecer também
que alguns indígenas faziam parte delas, e que eles ainda mantinham esse sentimento de pertencimento àquele grupo étnico. A gente vai perceber isso nas revoltas indígenas, por exemplo. A revolta de Tupac Amaru é um exemplo disso. O Tupac Amaru, ele vai tentar pelo menos utilizar primeiro de meios legais, mas a gente não vai entrar nessa questão agora, mas ele vai tentar utilizar primeiro de meios legais para ele defender a situação em que se encontrava a população dele e tentar melhorar ela. Mas esse não é uma pauta para esse momento. E uma das formas também de que essas pessoas tivessem interação com o local é que era costume das pessoas que faziam esses folhetins, essas gazetas, lerem em voz alta, em locais públicos, principalmente tabernas, ali, bares, aquilo sobre o que eles estavam escrevendo, sobre as atualidades do lugar, sobre as ideias que estavam transitando. Isso faz com que essas ideias elas se espalhem, com que elas sejam tomadas, né, e apreendidas de acordo com o que cada um está vivendo no contexto. Então, cada qual vai fazer uma leitura ou uma releitura daquelas ideias que estavam acontecendo no momento e buscar traduzir isso de forma que possa ser colocada, pelo menos em termos regionais, ali quando eu falo em termos regionais, em relação às capitanias, aos vice-reinos, de forma a encontrar um denominador comum, né, que possa ser a nossa independência. Então, as considerações finais. Gente, eu estou sendo clara para vocês? Vocês estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta antes de eu... Depois eles podem... Então, o que eu coloco para vocês ali das considerações finais? Então, a fazer parte do exército, como defensores dos seus territórios, os crioulos adquiriram um sentimento de identidade militar, de pertencimento e de nacionalidade. Oficiais estiveram no comando de tropas insurgentes e na luta pela independência. Do outro lado do Atlântico, os clérigos expulsos tecem, por sua vez, a defesa de sua terra natal, ao contrapor os estudos que defendiam a inferioridade dos americanos. E ali, a dicotomia peninsulares versus crioulos contribuiu para a consciência de si e o sentimento de identidade dos americanos. No entanto, vale ressaltar que essa identidade nunca foi hegemônica. Esteve ligada a grupos distintos e com posições e anseios distintos. Nunca se tornou um todo unificado e ainda não é. Aí vocês podem me perguntar, mas não é ainda, professora? Se nós pensarmos em termos das conquistas dos povos indígenas, nós podemos dizer claramente que não é. Se baseando aí, por exemplo, nos índios do Chiapas, nos Machupes. Então, nós ainda permanecemos com uma ideia de dependência que está estritamente ligada ainda a esse primeiro contexto. E, por último, a circulação de ideias em todos os setores da colônia também propiciou uma tomada de consciência sobre a situação dos americanos e, aos poucos, moldou a sua forma de pensar em busca da independência. Uma independência que não aconteceu da noite para o dia, mas que foi gestada lentamente no contexto dos americanos e cujos objetivos e anseios variavam de um grupo para o outro envolvido no processo. Então, a independência, ela nasce, sim, marcada pela elite, como anseio, né, da restituição de poderes e privilégios, mas ela difere totalmente dos anseios dos grupos indígenas. As populações indígenas viviam em situação social inferior, e elas estavam sujeitas a inúmeros tributos. Então, a sociedade colonial ela foi marcada por um rígido enquadramento de papéis, que é destinado aos grupos que a compunham. E, embora ao longo do tempo esses papéis fossem repensados, ultrapassados ou questionados, as duas classes mantiveram uma distância enorme entre si, né, a dos indígenas e daqueles que acabavam por subjugá-lo. Eu acho que seria isso.
aqui as referências para vocês. Perguntas, meninos? E meninas, né? Tá, quanto à diminuição do homem e da natureza aqui na América pelos autores. Então, era comum que as pessoas, que os europeus principalmente, saíssem em suas viagens, né? Como para fazer o fichamento do local, fazer desenhos da topografia. E nesses relatos de viagens, essas pessoas acabaram, esses estudiosos, né, porque eram estudiosos, acabavam tecendo comentário de inferioridade sobre as pessoas da colônia e sobre a fauna, sobre a flora, uma tentativa de justificar, muitas vezes, essa colonização, essa submissão que essas pessoas aqui deveriam ter em relação, né, à nobreza ou o rei, o próprio rei. Se nós pensássemos em termos sociológicos, como que eu posso colocar isso para vocês? No início do século XIX, a gente tem a criação das disciplinas. É onde vai começar a surgir as disciplinas de humanidade. Ou seja, história, sociologia, geografia, todas essas disciplinas, elas vão surgir a partir do século XIX. A sociologia, ela vai estar relacionada ao estudo do homem e do meio ambiente. Para quê? Para justificar exatamente essa dominação. Então, no primeiro momento, a gente vai ter, por exemplo, a ideia de selvagem e civilizado. Quem é o selvagem e quem é o civilizado? Selvagem é todo aquele que difere dos costumes, das leis, das normas dos europeus. Porque se vocês prestarem atenção, todas as ideias gestadas nesses momentos são ideias vindo de pessoas oriundas do continente europeu. Então, as leis europeias, sejam elas do iluminismo, sejam elas do absolutismo, elas são corretas, elas são boas. Não é? A forma de costume, a forma de se vestir, de se comportar. Então, tudo aquilo que se aproxima do mundo europeu é considerado civilizado. Tudo aquilo que se afasta dele é considerado selvagem. Se ele é selvagem, qual é o papel que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar a ele como ser como eu sou. E se ele é incivilizado e ele não sabe usar as riquezas que ele tem, eu tenho a obrigação de tomá-las para mim, para que eu possa ensiná-lo posteriormente também gestar isso. E essa questão de selvagem e civilizado, ela também vai servir para legitimar a doutrinação que esses povos vão sofrer por parte dos seus dominadores. Então, ela sempre é uma via que ela não tem uma mão única, ela vai abranger todos os setores. Então, eles vão caminhar juntos. Se há guerra de conquista, é porque eu, como superior, né, como civilizado, eu tenho um exército, e você não sabe administrar aquilo que você tem. Então, essa ideia de inferioridade, ela vem realmente como estudo e como forma de entendimento desses primeiros sociólogos, desses primeiros historiadores a respeito das realidades que diferem da realidade europeia. Ficou um pouquinho claro? Deixa eu só fazer uma complementação aqui. Ali no material impresso, né, depois eu vou pegar uma referência e vou disponibilizar para vocês, porque é riquíssima essa discussão que é denominada posteriormente de a polêmica do Novo Mundo. Então, em pleno século XVIII, as ideias iluministas, né, a questão do racionalismo, etc., empirismo, tal, nós vemos a publicação, uma série de publicações de um grupo que é posteriormente identificado como, deixa eu pôr aqui, naturalistas e filósofos que materializam a ilustração. Então, esse grupo de filósofos e naturalistas, Buffon, Depaul, Renel, Robertson e tem uma série de outros, naquele momento, eles vão
descrever a natureza da América. Que momento esse? Século XVIII, vejam. Eles vão descrever a natureza da América e vão justificar a inferioridade dos americanos a partir dessa natureza. Alguns argumentam essa descrição enquanto um relato de viagem, mas nunca estiveram na América, né? E tem ali no material impresso alguns trechos de citações que vocês conseguem visualizar bem o como eles fazem essa descrição, vinculando sempre a inferioridade do homem à natureza americana. Então, o porquê que isso foi citado nesse momento que se trabalha a conscientização de uma identidade? Porque em resposta a toda essa produção, e é uma produção que circula bastante, né, é uma produção que se diz empírica, se diz totalmente inserido, né, numa concepção moderna, enfim, de se fazer ciência, nós temos uma série de filósofos, de jesuítas que tiveram um papel importante aqui, que vão se contrapor a essa argumentação. Eles vão dizer, não, não é assim. Né? A América não é inferior. A natureza não é desta forma. O homem americano, né, não condiz com essa descrição que está sendo feita. E ao contrário dessas publicações, depois eu vou disponibilizar para vocês um texto, que vocês vão conseguir perceber melhor, ao contrário dessas publicações, eles vão justamente exaltar a América, né? Vão positivar essa ideia do continente americano e do homem americano. Então, é nesse sentido que essa discussão, que é intitulada como a polêmica do Novo Mundo, ela é um elemento a mais para se trabalhar essa conscientização de uma identidade de um ser americano. Porque é um discurso, é uma narração, e ela é toda embasada, porque são indivíduos que efetivamente estiveram na América, principalmente esses jesuítas, né, e que vão trabalhar com essa ideia de que a América não condiz com aquele relato que foi feito por esses filósofos naturalistas da Ilustração. Só isso. Então tá. Professora, estou com dúvidas sobre a atividade. Diga, Amanda. Uhum. Isso. Uhum. É muito presente, Leandro, na América Hispânica. Você percorre ali, tanto na Argentina, no Uruguai, no Chile, no México, né? Faz parte da história desses países. Você vê as plaquinhas escritas, aqui aconteciam as tertúlias, tais e tais. Então, eram essas reuniões, como a Simone falou, né, promovidas pela elite, pelas mulheres da elite, e eram maciçamente frequentadas pela elite também, mas elas têm um papel também importante nesse contexto aí, que antecede as independências, porque nessas reuniões eles vão trabalhar, vão discutir não só os problemas políticos, mas elementos vinculados ao local, como a Simone falou. O resultado, a descrição de uma determinada doença, né? Que doença é essa? Doença que se manifestava naquela localidade. Então, essas discussões, elas vão promovendo e alimentando um vínculo com a região, com o local. E elas são extremamente importantes, e a gente consegue perceber no Rio Grande do Sul, claro que tem uma influência aí da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, né, que a gente sempre esquece de referenciar. Mas na América Hispânica, isso é muito presente, vem da Espanha e vem da França. Na Espanha também é algo assim extremamente ativo e que tem a mesma vivacidade que tem na América Hispânica nesse contexto aí do século XVIII. A professora Miriam falou, ok, Amanda. Mais dúvidas, pessoas? Por que, Amanda, você acha que eu não falo? Não, você falou, respondeu a questão que ela estava com dúvida. Como assim? Quando os jesuítas foram expulsos da igreja, ficou algum representante da colônia, ficou algum representante da igreja? Veja, Andressa, os jesuítas é uma ordem, né? Ficaram inúmeros representantes da igreja. Nós temos as ordens
nós temos ali os beneditinos, os franciscanos. Então, a expulsão dos jesuítas não significa, ao contrário, um rompimento do Estado com a Igreja. Inclusive, o autor comenta um pouquinho essa questão, a Simone falou, no livro também vocês têm algumas observações em relação à expulsão dos jesuítas, mas a saída dos jesuítas não significa um rompimento com a Igreja, ao contrário, a Igreja se mantém como uma instituição extremamente forte durante todo o período colonial e mesmo depois no pós-independência. O autor trata, tanto nos textos, também nos textos complementares, os diversos motivos, aí nós temos inúmeras análises do porquê a coroa espanhola optou por expulsar especificamente os jesuítas, mas isso não significa que a Igreja deixa de participar da vida na colônia e depois na América Independente. Tanto é que nós temos representantes que vêm para cá exatamente para controlar, os desvios que aconteciam, com essa miscigenação, com essa mistura entre culturas, e que acabaram criando crenças que não eram bem vistas, pela igreja oficial, pela secularização que estava acontecendo também na igreja. Peço para eles perguntarem mais. Mais questões? Veja, vocês falaram da atividade, O que nós lemos algumas atividades, e o que a gente estava conversando hoje com a Simone? Vocês estão numa graduação, estão no ensino superior, a gente tem que romper com aquela ideia de fazer do texto um quebra-cabeça. Pega um pedaço aqui, outra cópia ali, outra cópia. Não é isso, que na realidade é uma junção de parágrafos. A maioria, não sei se é a maioria, mas grande parte de vocês já tem uma graduação, tem alguns que estão aqui que eu sei que tem uma experiência. Então, é extremamente importante que no momento que vocês fazerem a atividade, independente se é de América, de Moderno, do que for, vocês trabalharem com uma síntese do material que foi indicado para a leitura. Então, como é que vocês vão fazer? Eu vou ler, pelo menos eu fazia desta forma, Simone, eu acho que vocês vão ler o texto que foi indicado para a leitura obrigatória, no caso os 2 textos, fazer uma leitura trabalhada, parágrafo por parágrafo, as principais ideias, como é que os 2 textos tratam isso, tratam aquilo. E a partir, então, dessa leitura trabalhada, vocês vão elaborar o texto de vocês. Porque para nós não interessa a quantidade de informações, tem 2 páginas, 1 página. Não, interessa o quê? Interessa a análise que vocês fizeram a respeito daquele material que foi indicado. Quer dizer, qual é a ideia que vocês extraíram desse texto? Vocês conseguiram dialogar com os autores? Qual é a percepção que vocês tiveram? Como é que vocês vão argumentar como é que os autores argumentam aquilo que vocês extraíram como ideia principal? Então, isso para nós é o que interessa numa atividade avaliativa. É o entendimento e a análise que vocês fizeram do material indicado. Por favor, se dispam assim dessa questão, eu vou copiar um pedaço daqui, outro pedaço dali, o todo vocês nunca vão abranger. Então, se concentrem em alguns aspectos que são trabalhados pelos autores nas leituras obrigatórias, trabalhem com aquelas ideias, ou seja, analisem, o que é fazer uma leitura trabalhada? É ler o parágrafo, grifar, buscar, e aí depois, então, vocês fazem a atividade avaliativa. Produzam algo. Acho que não vai ser algo de vocês, porque vocês estão estão dialogando com alguns autores e alguns textos específicos, mas produzam um texto que tenha a cara de vocês, que seja um resultado de uma análise que vocês fizeram daquele material. Isso é extremamente importante. Então, o que a gente pediu na atividade avaliativa? Para vocês trabalharem com esse contexto, que os 2 textos estão trabalhando, que é a da América hispânica, século XVIII, ou seja, que antecede esse movimento de independência. Por que isso é importante? Para vocês terem uma ideia da complexidade que existe nesse contexto.
A Simone deixou bem claro que nesse momento, ou seja, durante o século XVIII, claro que foi potencializado pelas reformas borbônicas, mas isso já vinha ocorrendo, aquela sociedade com que eu consegui identificar, branco faz isso, negro faz isso, mestiço faz isso, mulato faz aquilo, índio faz aquilo, ela já não é mais simples assim. Eu não consigo colocar cada um desses grupos, né, dentro de um quadrado, com limites bem definidos e dizer, né, o que cada um é responsável, a atividade que cada um desenvolve. Por quê? Porque no decorrer do século XVIII, isso é claro que vem de antes, mas no decorrer do século XVIII, né, esses grupos, eles têm toda uma dinâmica. Inclusive no vídeo também fala isso, eles têm toda uma dinâmica e eles vão saindo dos seus quadrados. Né? Então eles passam existe uma legislação que a gente não trabalhou, mas é uma legislação rígida em relação às castas, o que podem fazer, o que não podem fazer, mas isso fica tão maleável e tão impossível de cobrar legalmente no decorrer do século XVIII, que um dos elementos resultantes das reformas borbônicas é anular essa legislação. Justamente porque essa complexidade da sociedade colonial, o desenvolvimento de diversas atividades produtivas, a questão da saída do campo para a cidade, a questão dos casamentos, enfim, isso vai dando, né, um outro ritmo para essa dinâmica social. E isso é importante que vocês percebam. Né? Porque embora a gente fale crioulos, peninsulares, brancos, índios, negros, né, cada um desses grupos apresentam suas especificidades. Nem todos os crioulos queriam a independência. Existiam crioulos que não queriam. No momento que a Simone também tratou isso. Então você vê que um dos elementos também das reformas borbônicas, a partir dessa realidade que eles vivenciam, é afrouxar nessa legislação em relação às castas, né? E essa questão da independência pelos crioulos, vamos colocar eles, quando eles dizem assim, não, nós somos contra esse governo. Quem é esse governo que está lá? É o governo dos Bourbons. Então eles continuam fiéis ao rei. Por quê? Porque dentro desse sistema, que era um sistema absolutista, eles tinham muito mais liberdade do que eles estavam tendo naquele momento com as reformas. Então, nós queremos a independência dos Bourbons, mas nós podemos manter, né, as nossas relações ainda com a Espanha da forma, né, se voltar um rei legítimo. Né? A gente tem que ver que o rei da Espanha, ele abdica, né, e quem vai assumir ali é o irmão do Napoleão. Então, ele não é legítimo. Se ele não é legítimo, eu não quero esse governo não me pertence. Então, a ideia de uma independência... mas essa ideia é uma ideia também que ela vai se construindo, entende? Porque, assim, é como se a gente dissesse hoje, não temos mais presidente, não temos mais nada, cada um... Não. Né? Você tem que ter um órgão gestor ou um sistema de governo ou alguma coisa. Então, a coroa, naquele momento, como a Simone colocou, é um francês, novamente, né, que está lá. Quer dizer, ele não tem aquela legitimidade que eles esperavam, porque não é espanhol. Mas a monarquia representa para eles a proteção. Entende? Então não é assim fácil. Não se chega, vamos romper amanhã e acabou. Não. Tanto que os próprios crioulos, no momento em que eles queriam se colocar em algum lugar, qual era o status que eles usavam? Somos o quê? Espanhóis. Somos brancos. Né? Então, e o Guerra trabalha muito bem isso. O rompimento com a monarquia, o chegar à ideia de independência é extremamente difícil. E cada um desses elementos que foi citado aqui, ele vai contribuindo nesse processo, mas é um processo lento. Tanto que vão se declarar independentes e vão ficar durante quase todo o século XIX aí. Sem falar do medo indígena, que somava 52% da população. Mais perguntas? Tá travado ainda ou vocês estão... Não, acho que ele já resolveu. Oi. Ok. É do Leandro só que tá travando.
Gente, é assim, ó, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. A Simone estava fazendo estágio de docência, ela, enfim, não vai mais precisar continuar com esse estágio, mas ela vai continuar trabalhando com a gente como monitor, então, como tutora, então a equipe continua mesmo. E nós temos a participação da Mariane, que eu acho que está aí na web, como monitora. O que é a Mariane? Qual é a contribuição da Mariane, né, que nós pedimos para ela realizar, assistir, além de auxiliá-los em dúvidas, etc., mas assistir alguns desses vídeos que estão disponíveis no material complementar, postar um resumo ou as ideias principais que são trabalhadas nesses vídeos, e aí depois marcar um chat para que vocês participem dialogando sobre esse material. É extremamente importante a participação de vocês. Vocês estão tendo essa oportunidade. Então, professora, mas eu trabalho, eu não posso. Não é possível, né, que você nunca possa. Assim como participar das webs. Mas se vocês estivessem perguntando aqui, a gente estaria respondendo, estaríamos dialogando. Quer dizer, é um momento que a gente tem de um encontro, né, não é cara a cara, sim, mas é um encontro que a gente pode conversar, pode dialogar, né, que tem uma sincronia. Isso é extremamente importante e a gente deveria aproveitar, né, com uma produtividade e um resultado melhor. A participação é sempre muito pequena. Então, com a Mariane, ela colocou lá um resumo do vídeo, que é um vídeo extremamente interessante, inclusive ela vai colocar outros elementos que ela não tratou, marcou um horário do chat que ela estaria disponível e ninguém participou. Então, vocês estão tendo recursos, vocês estão tendo essa oportunidade, por favor, aproveitem, porque todas essas estratégias, né, elas contribuem para que a gente avance na discussão, para que a gente consiga refletir, né, um pouquinho sobre o material que está disponível. Então, veja, Isabel, se estava na outra web no horário do chat, coloca lá para ela, Mariane, nesse horário a gente tem uma web, né? Pode ser mais tarde ou pode ser mais cedo, e ela reorganiza, não tem problema nenhum. Que é extremamente interessante. Então, inclusive, eu vou pedir para ela marcar outra vez, né, já que ninguém participou ontem, pode ser mais tarde, pode ser às 9, pode ser às 10. É só vocês chegarem a um acordo com ela que ela reagenda. Mas é importante que vocês participem, tá? Para nós é fundamental isso. Estimula a continuar, estimula a discutir. Porque o silêncio, ele é triste. Né? Verdade. Isso mesmo, olá, Mariane. Tá? Inclusive tem as webs agendadas, mas se vocês disserem assim, isso já quando fui pessoalmente nos encontros com vocês em alguns polos, em Colômbia, eu lembro que eu comentei isso, vocês podem dizer, professora, olha, teve tal web para discutir esse assunto, mas dá para marcar outra? Será que a gente não consegue agendar uma outra conversa? Não tem problema nenhum, né? Porque esse é o nosso papel. Chegar na frente do computador e conversar assim com vocês, vocês vão perguntando e vão respondendo, eu não preciso vir na universidade, eu faço isso de casa. Então, para mim, não é problema nenhum, mas eu preciso que vocês peçam, né? A gente precisa sentir que há uma demanda para isso. A gente se coloca à disposição, por favor, participem, leiam o material, assistam, que ele é todo pensado, né, a partir do que a gente considera como importante para vocês discutirem. Nada mais hoje? Não? Então é isso. Acho não. Né, quero agradecer a participação da Simone, foi meio efêmera, rapidinha, né, uma web só, estava até feliz que ela ia participar com a gente, eu ia participar junto. Né, mas obrigada, enfim, ela é uma pessoa extremamente interessada, dedicada, então
e vai continuar com a gente como tutor, então dá para a gente continuar ainda, né, sugando. Oi, máximo. No mínimo, No mínimo uma lauda. uma página e meia. Porque eu duvido, se for para você fazer uma leitura trabalhada e analisar o contexto, 2 páginas Mas é quem pouco. tem, né, quem gosta de escrever, quiser ultrapassar, não tem problema, tá bom? Muito não. Ok? Obrigada pela presença de todos. Bom estar aqui com vocês e nos vemos em algum dos polos que eu vou estar aí no final da disciplina, tá bom? E mandem para mim comentários lá, se não quiserem participar lá, não quiserem mandar no fórum, mandem também no e-mensagem lá, no particular, sem problema nenhum, tá? Se tiverem dúvidas quanto ao feedback que eu dei, também podem enviar as mensagens para mim que eu respondo. Eu já vou falar para vocês o seguinte, eu não sei se na próxima web, mas nas 2 últimas nós vamos fazer assim. Fazer a web e logo após de terminada a web, eu vou lançar uma questão. E vocês vão ter 2 horas para responder. Vai ser um ponto excedente, né, para estimular a participação. Quem participou da web, responde a questão e tem esse ponto a mais se precisar no final. Quem não participou, não tem essa oportunidade. Então, vocês já avisem os colegas aí para irem se organizando de uma forma com que a gente tenha uma maior participação nas webs. E aí vamos participar todas, Simone, Fernanda, Mariane e todo mundo. Tá bom? Boa noite para todos. Até mais. Não. Aqui. Aí. Mas não tá aparecendo, acho que tem ainda só uma. Tem som? Não.